Estou acordado desde as 4 da manhã, observando as manobras para adentrar o porto contra o vento e a maré. É um lugar lindo, o mais singular e impressionante que jamais vi. E foi com um coração assim crente que ele se dedicou ao trabalho de plantação da que veio a ser conhecida como Igreja Presbiteriana do Brasil. Essa é a história de um jovem cheio de fé, chamado Ashbel Green Simonton, lá da cidadezinha de West Hanover, na Pensilvânia, Estados Unidos. Ele olhou para terras distantes, no sul das Américas, e sentiu no coração um chamado: vir ao Brasil para contar às pessoas sobre o amor de Jesus. Simonton não quis iniciar o ministério dele lá nos Estados Unidos, a origem dele. Ele veio para o Brasil após ouvir uma mensagem de Dodge, um famoso pregador e professor da época, lá em Princeton. Então ele ouviu a mensagem, era a época de avivamento nos Estados Unidos, e ele sentiu Deus tocando o coração dele para fazer missões no Brasil. Isso foi no século XIX. Ele enfrentou o mar, o idioma e uma nova cultura com uma missão clara: plantar igrejas presbiterianas por aqui. Aqui no Rio de Janeiro, ele começou um trabalho ali na Rua dos Malheiros, que era a Rua dos Malheiros, e ali ele alugou uma sala para ensinar inglês. Começou por aí? Ele começou por aí, vou ensinar inglês. Ensinar inglês não era realmente o que ele tinha no coração. Ele queria evangelizar e aprender português. Foi aqui, no Rio de Janeiro, que uma história de fé começou. Em 1860, este jovem missionário realizou o primeiro culto em português, um passo ousado para levar o evangelho ao povo brasileiro. 2 anos depois, outro marco histórico. Os primeiros membros foram recebidos e assim nasceu a Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro. Na mesma ocasião, foi celebrada a primeira ceia do Senhor em solo da semeadura reformada. Foi começando a tentar aprender a língua, que foi bastante difícil, é claro, português. Mas foram acontecendo os primeiros encontros e logo assim que possível ele tratou de reunir pessoas que participaram do culto, poucas pessoas, e também ele organizou logo cedo. Começou uma escola dominical, chegou um pouco mais tarde o Blackford, o seu cunhado, casado com sua irmã, e os dois continuaram esse trabalho. Uma história que marcou profundamente o ministério de Simonton no Brasil foi a profissão de fé de José Manuel da Conceição. Mas ele era um padre que vinha lendo a Bíblia. Ele lia a Bíblia e quando as pessoas, num certo estágio do progresso de conversão dele, num certo estágio, quando as pessoas da sua paróquia vinham procurá-lo para confessar, aquelas coisas, ele dizia que essas pessoas deviam ler a Bíblia. Tornou-se assim conhecido como padre protestante, porque quem falava em Bíblia não era católico, era protestante, né? O ex-padre foi batizado em 1864 por Alexander Blackford, com a presença do reverendo Simonton, que proferiu palavras de bênção. Um ano mais tarde, se tornou o primeiro pastor presbiteriano brasileiro. Esse padre protestante, após a sua ordenação, ele andou por aí, por lugares por onde tinha passado como padre, e agora ele era o pastor que ia lá e evangelizava e apresentava o evangelho de Jesus. Embora a vida de Simonton tenha sido breve, encerrada no Brasil em 1867 por causa da febre amarela, ele deixou um legado de fé que atravessa gerações. A missão que Deus lhe confiou foi cumprida com fidelidade. Ele ficou aqui por 8 anos casado, teve uma filha, adoeceu, morreu. Mas ele, em 8 anos, ele conseguiu fazer coisas que fica impressionante para a gente hoje. Porque, na verdade, nós podemos chamar ele de fundador. Ou seja, o vice-fundador, porque, na verdade, o fundador foi Cristo. Como uma semente lançada à terra, o trabalho de Simonton frutificou além do seu tempo. De sua obediência, nasceu uma igreja viva, fiel às Escrituras e comprometida com a missão.
Hoje, em cada culto, em cada ceia, em cada vida transformada pelo Evangelho de Cristo, o legado daquele jovem missionário continua a florescer. Supremo Concílio 2026, do coração da Amazônia para toda a IPB.